versículo 6. Quero saudar você que está aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Com graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Venha nos fazer uma visita, venha estar conosco. Você será muito bem-vindo. Venha e traga a sua família, venha fazer parte dessa família. Já tivemos aqui o nosso momento de louvor, o nosso momento de participarmos na casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E agora nós vamos estar aquietando o nosso coração para, na melhor parte, né, do nosso culto, que é a mensagem do Senhor, estarmos ouvindo o que o Pai tem para falar com cada um de nós. E eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. E o tema da nossa mensagem nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês de junho, é um ministério superior. Também quero te fazer um convite. Se você sentir desejo no seu coração de estar participando conosco, com o seu dízimo, com a sua oferta, nós temos algumas coisas a fazer ainda. Hoje mesmo já conseguimos pagar a segunda parcela do computador que adquirimos aqui para a igreja. Você pode fazer através do meu telefone, que é o 21 98484 3969, é a chave Pix que nós usamos para a igreja, para ser feita aqui a parte administrativa da igreja. Então, se você sentir desejo no seu coração, participe conosco, nos ajude. Precisamos continuar avançando. Temos andado bem, temos chegado em bastantes lugares e o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Muito bem, vamos lá. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Um ministério superior. Não pode ligar, não? Não pode ligar, não. Liguei, irmão. Para baixo. Para baixo é o primeiro botãozinho, irmão. Tá meio calorzinho. Para baixo, isso. Isso. Show. Obrigado. Vamos lá. Já nós vamos ter ar-condicionado. Amém. Eu creio. Já vamos fazer 6 anos agora em fevereiro. Fiquei impressionado quando peguei a data. Precisamos sim fazer algo aqui diferente, né? Não, fevereiro. 17 de fevereiro. 17 de fevereiro de 2026. Até para relembrar. Viu? Muito bem. Isso pelo menos está servindo para nos ajudar a dar a data. Eu gosto do Abraão. O negócio é pegar no pé dele. 149 Diga aí, vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Repita aí no seu lugar: superiores promessas. Superiores promessas. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa mensagem que será ministrada. Obrigado, Pai, pelo carinho que o Senhor tem para cada um de nós. Podemos estar hoje na tua casa, podemos estar aqui louvando e agradecendo o teu nome, podemos estar prontos a ouvir a tua voz, podemos, Pai, ter acordado para mais um dia que o Senhor nos concede. Com certeza será um dia de grandes realizações. Te louvo, Pai, te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Nós hoje vamos entender esse ministério superior, porque nós temos na Bíblia se divide em 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, e nós temos então a antiga aliança, que foi firmada com Moisés, né, que era a lei, e nós temos a nova aliança, firmada por Jesus, que é o pacto da graça. Esse ministério superior, que termina o versículo dizendo aqui, de superiores promessas. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Uma aliança constituída de promessas eternas e eficazes. O primeiro pacto, ele não foi eterno, tanto que não foi que precisou de vir Jesus. Ele tinha falhas, ele tinha defeitos. O segundo pacto não, é um pacto pronto, está feito, encerrou o assunto. É um pacto superior, é um pacto de promessas eternas e eficazes. E eu creio
que a maior de todas as promessas e a melhor de todas as promessas é que nós vamos morar no céu. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então essa aí eu acho que é a promessa maior. Às vezes as pessoas estão preocupadas, poxa, esse pacto é maravilhoso, olha, promessas, eu vou andar em carro luxuoso, eu vou ter uma mansão luxuosa, e as pessoas olham pelo lado físico, né, pelo lado financeiro, pelas benesses. Você tem direito a isso, não estou dizendo que não, e o Senhor, Ele promove isso para você, pode ter certeza disso, mas a maior de todas as promessas é que a nossa morada eterna é no céu, junto com o Pai. Então, sabemos, né, que esse primeiro pacto firmado por Moisés, que era a lei, ele tinha defeitos, era um pacto apenas era uma simbologia do que iria acontecer, uma simbologia das realidades que seriam executadas por Cristo. Eram 636, 633 leis, e deveria ser cumprido todas elas. Se você falhasse em uma, você era culpado por todas. E aí, por causa disso, fez-se necessário, e ali nós temos a oferta que era levada uma vez por ano ao Santo dos Santos, né? Matava-se lá uma ovelha, uma oferta sem mancha, né? Tal, uma ovelhinha escolhida a dedo, uma oferta escolhida a dedo, e levava ao Santo dos Santos. Mas, mesmo assim, ele tinha defeitos. Era um pacto com defeitos. E aí precisou que viesse Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, para por um único sacrifício Ele nos resgatar para sempre. Né? E hoje você está ouvindo aqui que você vai morar no céu. Você pode ter essa. E essa certeza é que nos fortalece. É essa certeza que nos coloca de pé todos os dias. Vem os problemas, vem os corre-corre da vida, vem as notícias muitas das vezes não agradáveis de uma enfermidade ou de uma perda, mas mesmo assim nós estamos de pé, porque sabemos que o Senhor é conosco e que Ele tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. E Jesus, Ele se torna a garantia de uma nova aliança. É como assim, você possa entender, você vai alugar uma casa, e aí você precisa de um fiador. O que é o fiador? É aquele que vai garantir, caso você não pague, ele vai pagar para você. Então, Jesus, ele é a nossa garantia de uma eterna aliança. Você hoje não precisa mais pegar lá uma ovelha, um cabrito bonito, limpinho, um animal de boi lá, de primeira linha, sem mancha, e levar para poder fazer uma oferta. Não, já foi feita essa oferta. Você hoje não precisa mais fazer sacrifícios, igual muitas pessoas falam, né? Se eu não sacrificar, eu preciso sacrificar. Não precisa de nada disso. O Senhor já fez tudo isso por você. O Senhor já fez por você, né? Em Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Ele fala lá no versículo 6 de Hebreus capítulo 8, versículo 6, Jesus agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E aí no versículo 22 do capítulo 7 de Hebreus, diz assim: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele garante a você que você vai ter uma morada eterna de paz, de tranquilidade,
Ele garante para você que Ele está contigo todos os dias. Ele garante a você que Ele te guarda e o maligno não te toca. Essa nova aliança, ela tem uma glória. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8, diz assim: o qual nos habilitou. Quem nos habilitou? O Senhor Jesus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, se você está procurando viver o antigo pacto, a antiga aliança, você está andando na contramão da palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Porque nós estamos vendo o segundo livro de Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, está no Novo Testamento, está falando que o Senhor Jesus, aí, Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa aliança é feita no Espírito. Por que ele fala não da letra? Aí tem gente que fala, tá vendo? Então eu não preciso estudar. Ah, seu preguiçoso. Vamos trazer uma mensagem aqui sobre isso aí. Da letra, porque a primeira aliança, ela foi feita lá no monte, com Moisés, escrito em tábuas. É por isso, está se referindo aqui à antiga aliança, feita, escrita por Deus. E agora não, agora é com o sangue de Cristo. Agora é com Cristo, Ele deu a sua vida. Ele assina esse ministério de superior aliança com o seu sangue. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, estamos falando da lei, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então, se a lei se revestiu de glória com todos os seus defeitos, a ponto de não poderem fitar Moisés, e agora? Que ela é feita através do Espírito. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. O Senhor deu a sua vida por mim, deu a vida dele por você. Então, ela é realizada através de sangue. Lucas capítulo 22, versículo 6, fala sobre isso. Lucas capítulo 22, versículo 6. Diz assim: gente, eu tenho um erro aqui na 22,6, não. Na 22,6 não. Fugiu aqui de novo. Eu antes esqueci de anotar. Espera aí. Eu vi ontem que tinha escrito ali errado. Corrigi, mas não corrigi. Gostou dessa? Hã? Calma, pastora, calma. Deixa eu ver aqui. Eu vou pular esse versículo aqui. Ela é realizada através do sangue de Cristo, já falamos antes. Então, está lá no livro de Lucas, depois eu conserto aqui e passo para vocês. Ontem eu estava vendo, na hora que eu voltei, mas é aquele negócio, eu faço com uma Bíblia e passo para outra, aí já viu. Mas tudo bem. Esse novo pacto requer de cada um de nós obediência e testemunho. Esse novo pacto, ele requer de nós obediência e testemunho. Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, mas também devemos dar testemunho.
da nossa vida. Às vezes eu dou um testemunho aqui, eu sei que vocês estão cansados de ouvir muitas das vezes os meus testemunhos, quando eu falo lá de Teresópolis, lá no que choveu muito, e tantos outros, né, que eu passei, tantos testemunhos que eu tive, mas outras pessoas não ouviram. E precisam ouvir o nosso testemunho. Você precisa dar o seu testemunho. Você precisa ser testemunho. E ser testemunho também não é só com que o Senhor fica, ai meu Deus me livrou, olha, eu pisei numa pedrinha, furei o pé, Deus me livrou. Não, não é isso não. É dar testemunho de vida também no seu local de trabalho, na sua escola, com os seus vizinhos, na sua maneira de proceder. Isso também tem que ser feito. Então, esse novo pacto feito através do sangue de Cristo, ele requer obediência e requer testemunho. No antigo pacto, né, o Senhor fala sobre obedecer os mandamentos. No antigo pacto, o Senhor diz que tem que se obedecer os mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Diz assim: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, a nuvem da escuridade. Perdão, versículo 29. Hoje eu estou meio batendo de frente aqui com a Bíblia, hein? Deuteronômio 5, 29, né? 22. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor fala, olha, quem dera que eles tivessem tal coração, que temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos. E ele fala hoje a mesma coisa, né? Nós devemos ser obedientes e guardar a sua palavra, para que bem lhe fossem a eles e a seus filhos para sempre. O que a palavra fala no Novo Testamento? Nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, eu entendo aqui, eu fiz até uma observação minha, eu entendo que pelo fato de eles irem uma vez por ano ao tabernáculo, achavam que tudo dependia deles, tudo dependia do ser humano. Eu vou lá e é comigo. Eu sou o cara, eu vou lá, eu me apresento, eu faço a oferta, eu resolvo, eu aconteço. Mas sabemos que não é assim. Foi necessário um mandamento, um sacrifício único e verdadeiro. E por que eu coloquei essa observação? Porque ainda hoje é assim. Você costuma ouvir muita gente falando assim, você está na igreja porque eu jejuei, porque eu subi o monte, porque eu. Eu quero dizer para você que você está na igreja porque o Senhor deu a vida dele por você. Amém. Você está na igreja porque você estava morto em delitos e pecados, e o Espírito Santo foi lá e tocou o teu coração. Amém. E te colocou de pé, te trouxe para a casa do Senhor. Então por isso você está na igreja. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, ele faz um questionamento, né? O profeta faz um questionamento, diz assim, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de camelos. Entendeu? Ser obediente é atender a voz do Senhor, é atender o que o Senhor tem para a tua vida, é fazer a obra de acordo com a vontade dele.
é não deixar abrir brecha, é não achar que você é o supra-sumo, o último biscoito do pacote, não se achar o último na fila do pão francês. Entendeu? Não é assim que o pessoal fala? É isso aí. Então você precisa entender isso. A palavra do Senhor requer obediência. Requer que você seja uma pessoa que trabalhe de acordo com a vontade do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46, o Senhor faz uma pergunta. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Entendeu? Domingo eu estou na igreja, estou lá firme e forte. Pastor, conta comigo, todo domingo eu estou, não falta um domingo. Mas durante a semana não pratica um terço do que o Senhor ordenou. Na igreja chama o Senhor, Senhor, mas durante a semana só quem sabe é o Senhor da vida da criatura. Então, amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É como a diaconisa Zé estava falando aqui na hora do louvor, é ter conhecimento da palavra, para poder entender as coisas, poder entender verdadeiramente quem é que te chamou, quem é que te resgatou, quem é que te leva todos os dias a sair de casa e voltar para casa, em meio a um mundo tenebroso como está, seja um rio passando por certas situações como está passando, seja sofrendo ataques como Israel sofre de bombas, como a Ucrânia sofre de bombas. Eu não estou falando das guerras, eu estou falando das pessoas que estão ali, que não acordam, mas não sabem se vão dormir para acordar no dia seguinte ou se vão dormir para sempre. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e ter a certeza, porque numa situação dessa, né, você está na rua e sofre um acidente, e muitas das vezes fatal. Qual a certeza que você tem ali da tua salvação? Se você negligenciou a todo tempo a palavra de Deus. Aí como ficam os familiares? Porque às vezes nós precisamos pensar também nesse lado. Se a pessoa é uma pessoa que verdadeiramente vive a palavra de Deus, tal, é empenhado, se dedica, você vê seriedade, fatalidade acontece, mas a família vai chorar, vai sentir, mas vai ter uma certeza, nós vamos estar juntos. Mas se é uma pessoa que tem uma vida completamente desregrada, vai à igreja por ir, o restante da semana deixa a vida me levar, a vida leva eu. Precisamos entender dessa forma. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, nós recebemos um chamado. E esse chamado não é só para mim. Porque muita gente fala, pastor, é contigo, ó. Isso é contigo. Não, é comigo e é contigo. Você também tem responsabilidade. Porque eu tenho responsabilidade aqui na igreja, na minha área de atuação de trabalho, no meu dia a dia, mas tem pessoas que você conhece que eu não conheço. Tem lugares que você vai que eu não vou. E aí é você
E a responsabilidade é sua. Porque também quando chegar o grande dia, naquele dia você estava ali em tal lugar assim, você não fez. Ah, mas o pastor não estava comigo. É engraçado isso. Na hora, é só jogar a culpa pro outro. Eu conheço um que fez a mesma coisa. Então vamos lá. Capítulo 22, diz assim: tornai-vos. Viu? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos. Aí tem uma vírgulazinha aí. Pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Vamos terminar o versículo. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Se você está na igreja só ouvindo e não está se tornando praticante, o versículo termina dizendo para você nessa manhã: serve para quem está aqui, serve quem está através das redes sociais. Enganando-vos a vós mesmo. Você não está enganando a mim, você não está enganando a Deus, você não está enganando a teu pai, a tua mãe, a teus filhos, você não está enganando, você está enganando a você mesmo. Você vai pagar as consequências, você mesmo. Então, amados, é uma ilusão você achar que só ir à igreja. E eu já participei de uma outra denominação não evangélica. E eu ia lá, todo domingo eu estava lá diante do seu padre. Já falei já não onde eu era. Estava lá diante do seu padre. Tem até lembrança do nome dele, era muito carinhoso com todos. Mas eu ia à igreja o restante da semana, chegava no carnaval e seu padre não me via lá nem por nada. Estava enganando a quem? A mim mesmo. A mim mesmo. Então é uma ilusão você achar: eu vou lá na igreja do pastor Nilton, porque hoje tem café. Hoje é primeiro domingo, eu vou lá comer um empadão, mas esse domingo não teve empadão. Dona Gisele não trouxe empadão, o irmão Naldo está triste, chorando. Inclusive, o irmão Naldo disse que quando sair daqui hoje, ele vai ser obrigado a comprar um empadão na rua, por tanta vontade que ficou. Mas eu vou lá no domingo, todo primeiro domingo eles fazem um café, eu vou lá. Eu vou lá na igreja do pastor Nilton, vou ouvir ele falar, porque ele tem uma oratória boa, ele explica bem a Bíblia, mas durante a semana, é siri cozido e samba no pé. É uma ilusão. Você está enganando a você mesmo. Você está enganando a você mesmo. Olha, amado, se você sentar comigo, eu não vou te dar testemunho da minha vida, não. Vou te dar 2 testemunhos que foram impactantes na minha vida, mas que só me mantive de pé graças a Deus. Porque Ele é que me manteve de pé. Mas eu, desde que eu me converti, eu nunca fui à igreja para ouvir o pastor falar. Eu sempre fui para a igreja para ouvir o que Deus tinha que falar comigo, através do anjo da igreja, que era o pastor. Eu sempre procurei me dedicar à palavra de Deus. Se tenho dúvida, eu vou lá, pesquiso. Se tenho dúvida, eu vou lá, vejo. Acontece, igual aconteceu aí no início do culto. Esqueci de corrigir aqui o versículo. Eu já tinha visto que o versículo estava errado. Refiz tudo, esqueci de corrigir. Acontece. Mas eu estou falando em dedicação à casa do Senhor. Há muitos anos atrás, não morava aqui, morava em Anchieta, mudamos. Fomos para uma casa com piscina, ouvimos logo de cara: agora para ir à igreja vai ser difícil. Pois foi, contando nos dedos o domingo que não fomos. A pastora Lembra até teve 2 motivos ou 3 motivos que foram fundamentais para não ir. Só isso. Não é uma piscina que vai me tirar da casa. Eu moro na beira da praia, gente. O sol não está de verão, mas está quentinho. Meu lugar domingo pela manhã, terça-feira e quinta é na casa do Senhor. E quando eu estou em casa, é estudando a palavra do Senhor. 3 horas da manhã, se você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você vai ver que eu estou acordado, que eu estou lá orando.
Estou lá conversando com Deus. Claro que eu tenho um momento que eu vou à praia com a minha família, tenho um momento que eu vou pescar, me distrair, mas em primeiro lugar está o reino de Deus. Então, você vir à igreja só para ouvir a palavra, está errado. Você precisa praticar. E quando você se torna praticante, você experimenta uma transformação de vida. Entendeu? Você praticando a palavra, você não está transformando a vida do vizinho do lado, do colega de trabalho, do amigo que almoça contigo lá na empresa. Não, você está transformando a sua vida. É uma transformação de vida. Eu tiro, mais uma vez eu digo, eu tiro por mim. Eu mais novo gostava de carnaval, pulava carnaval, fazia, quando não podia fazer uma fantasia melhorzinha, eu arranjava aqueles sapos de estopa, botava lá uns desenhos, fazia uma fantasia, mas eu brincava. Hoje em dia eu não sinto nem prazer nisso. A nossa vida transforma. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Hoje em dia o cheiro me incomoda. A transformação começa em você. Começa em você. Então você precisa entender o que Deus tem para a tua vida. Ele não está te chamando só para você vir aqui domingo, terça e quinta, não. Ele está te chamando para você praticar a palavra todos os dias. Todos os dias. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 28. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expedimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Não seja você um desses. Não seja. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Edifique sua casa sobre a rocha. Olha, pastor, meu casamento está virado de ponta cabeça. Você está edificando a sua casa onde? Ah, pastor, se eu edificar a casa sobre a rocha, o meu casamento não vai virar de ponta cabeça. Não estou falando que você não vai ter problema, mas você vai saber administrar. Nós estamos vivendo um tempo que hoje em dia as pessoas casam e dizem assim: se não der certo eu separo. Eu quando casei eu falei: vai dar certo. Estou há 27 anos casado com a minha esposa. Ah, pastor, são 27 anos de rosas. Não, de vez em quando tem uns espinhos. De vez em quando tem uns espinhos. Mas sabe o que acontece com os espinhos? A gente vai lá, arranca ele, joga de lado e administra. Porque problema, o que é casamento? É uma pessoa e outra, né? Homem e mulher, com manias diferentes, maneiras diferentes. Um tem chulé, o outro não. Um gosta de ovo com a gema mole, o outro gosta de ovo com a gema dura. Eu quando me casei foi uma situação complicada. A cozinha era minha. E aí eu deixava as coisas arrumadas. E a pastora ia lá, trocava de lugar. Eu chegava de noite, voltava tudo como eu queria. Até eu entender que ela era a mulher da casa. Mas passou, resolvemos. A cortina, eu queria uma cortina
Rosa, não, rosa não, tem que ser azul. Eu digo, bota da cor que você quiser. Aí bota lá, a casa é sua, aí bota as cortinas feias, vai, linda, linda, olha. Minha filha, você... Ó, vou ser sincero, eu não gostei, mas você gostou? Tá tudo bem, a casa é sua. Então, amados, precisamos, sabe? Tem um que é calado e o outro é falador. Eu sou calado. Você pode até rir, né? Mas eu levanto de manhã, não gosto de falar, não gosto. E aqui em casa, as duas filhas são do mesmo jeito. Do mesmo jeito, mas a esposa, ela já levanta, bom dia. Ah, você viu a última, olha aqui, ó, a última notícia do CNDF. Tá aqui, ó, o presidente. Olha, ela gosta de cozinhar. Aí ela vai, olha aqui a comida da Coreia, olha a comida do Japão. Isso, gente, é 8 horas da manhã. Trabalhei viajando muito tempo, meu pai já descansa no Senhor, viajava comigo. Nós saímos de Anchieta, era quase 2 horas calado, era o mesmo jeito, caladinho. Aí quando parávamos lá em Paracambi, tomava um café e começava o nosso dia. Aí ele falava pelos cotovelos. Entendeu? São jeitos diferentes. Você está calado, agora tem isso também. Quando ela está muito calada, ele fica preocupado. Aí tipo, está sentindo alguma coisa? Está com raiva de mim? Porque já acostumamos. Entendeu? Então, tem isso também. Você tem que entender o outro lado. Não ri não, irmão Aldo. Não ri não, porque é sério. A coisa é séria. Então, vamos continuar. Versículo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Seja prudente. Seja um homem prudente. Seja uma mulher prudente. Edifique a sua casa sobre a rocha. Se ela estiver muito agitada, cala a boca. Se ele estiver agitado, cala a boca. Se começar a bater boca um com o outro, não vai dar certo. Vai voar panela, vai voar copo, vai voar um montão de coisa. Aí depois, sabe qual é o prejuízo? Você vai ter que ir lá e comprar tudo de novo. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, viu? Ele edifica a sua casa sobre a rocha, mas você não está livre de ter chuva, ter rio. Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Vem problema, vem situações, mas a casa está edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não tem mais condições, eu não consigo. Bom, vou separar. E aí tem 2, 3, 4 filhos, desde que não seja bebê reborn, mas se for bebê reborn, agora tem na justiça também para dividir o bebê no meio. Então, fazer o quê, né? Cada doido com a sua mania. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam multidões maravilhadas da sua doutrina. Siga o que o Senhor tem falado ao teu coração. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Tem situações na vida que a gente não entende. Às vezes, alguma coisa é retirada do teu caminho, da tua vida, e você não entende. E aí lá na frente Deus te mostra, tá vendo porque eu fiz isso? Para que não acontecesse isso. Hoje, vemos muitas maneiras de pregar o Evangelho. Muitas. Tem igreja para tudo quanto é jeito. Tem igreja com parede preta, tem igreja com lâmpada piscando, tem igreja com tudo. Tem igreja para tudo. Tem igreja também, mas tem igreja para tudo. Entendeu? Tem igreja até para aquilo que a gente não pode falar. Mas tem. O Evangelho está sendo pregado de qualquer maneira. Eu sou do tempo que o pastor corrigia, botava no banco, você ficava no banco. Depois passou o tempo, você voltava a ter
a seus lugares lá na igreja. Hoje em dia não. O pastor chama a atenção, às vezes chama a atenção de púlpito por alguma coisa, sai todo mundo da igreja. Eu vou para a igreja do outro. Chega lá na igreja do outro, o outro chama a atenção, eu vou para a igreja do outro. Agora abre igreja. Ou então abre a igreja. Aqui observando a pastora Ana. E aí você tem, olha, a igreja aberta sobre rebeldia vai ter problema. Rebeldia é pecado. É como o pecado de idolatria. Mas são raras as que nos levam à obediência do Senhor. Muitas igrejas, muitas maneiras de pregar o Evangelho, mas são raras que nos levam à obediência ao Senhor. Não vamos negligenciar a palavra de Deus em busca de raros momentos de felicidade. O Senhor tem para cada um de nós alegria e paz. Não vamos trocar a nossa alegria e a nossa paz por raros momentos de felicidade. Tá? É o caso do homem ou a mulher que resolve trair o seu cônjuge por 10 minutos e você perde a sua casa, a sua família, a sua paz, você estraga tudo, você cria problema para os filhos. Vale a pena? Ou então você resolve que eu vou lá em cima, vou passar um narizinho lá naquela farinha de trigo para ver o que acontece. Naquele dia é o dia que resolve invadir, resolve fazer e você perde a sua vida. Valeu a pena? Para encerrarmos, Hebreus capítulo 10, versículo 14. E vamos estar nos preparando para a ceia do Senhor. Quero convidar você que está aí de forma online, se você quiser participar conosco, se você tiver um suco de vinho, um pãozinho, um vinho, pode uma tacinha. Pastor, não tenho suco de vinho, não tenho vinho. Pegue lá um copo d'água, participe conosco. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Para encerrarmos o momento da palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Porque com uma única oferta, que única oferta foi essa? Foi o sangue de Cristo, derramado por mim e por você. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados nessa manhã? Digam amém. Amém. Então você foi aperfeiçoado para sempre. Ele te aperfeiçoou para sempre com uma única oferta. Pastor, mas eu entrei na igreja tem um mês, pastor. Tem um mês, só não entende isso, pastor. Eu ainda estou fumando, não fui aperfeiçoado. Todo dia Deus te aperfeiçoa. Vai chegar o dia que esse cigarro não vai fazer mais parte da sua vida. Vai chegar o dia que essa bebida que tanto te incomoda, que anda ao teu lado 24 horas por dia, não vai nem fazer parte da sua vida. Vai chegar o dia que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, vai fazer parte na tua vida. Agora eu não posso admitir uma pessoa com 30 anos de evangelho querer bater pé comigo e dizer: mas tem 30 anos de evangelho, eu não consigo largar o cigarro. Ah, você vai tomar vergonha na cara, desculpe o termo. Vai procurar o que fazer. Está brincando de evangelho? Está brincando? Olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, o homem vai colher. De Deus não se zomba. Pastor, mas Deus falou isso comigo. Deus falou. Maravilha, ótimo. E você está fazendo o quê? Para que o que Deus falou se cumpra na sua vida. Eu estou aqui deitado eternamente e penso, isso é o Brasil, gente, não é você. Levanta a tua cabeça. Te coloca de pé. Levanta para brilhar, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Para de gracinha, para de querer brincar com o evangelho. De Deus não se zomba. Deus está te chamando nessa manhã a você fazer uma reflexão na sua vida. Você acha que tudo é flores? Não.
tem espinhos. Mas quando você está caminhando ao lado do Senhor, Ele te ensina a administrar os espinhos. Eu tenho aqui em casa uma plantação de Ora Pronobis, ou bichinho para ter espinho. E aí de vez em quando a pastora Ana diz assim: eu queria comer uns Ora Pronobis. Eu vou lá, corto os galhos, aí boto em cima da mesa e administro os espinhos. Está aqui, ó, você tira as folhinhas. Mas se eu posso, eu tiro, eu estou brincando. Pega lá a tesoura, vai com jeito e corta para não se espetar. Assim é o dia a dia. Os problemas vão surgir. As situações adversas vão surgir. Aprenda a administrar. Nós estamos vivendo um tempo horrível. Olha, nós estamos vivendo um tempo em que você só se ouve falar de doença. Eu trabalho dentro de hospital e eu uso, o Covid não acabou, olha, fulano assim, aquilo, depressão, Covid. E são tantas enfermidades que surgem, muitas das vezes por uma má alimentação, porque não se alimentam direito. Mas tem uma coisa, nós vimos essa semana um filme, e eu quero dar essa dica para você. Não sou de dar dica de filme não, viu? Fé no impossível. Fé para o impossível. Fé para o impossível. Veja esse filme, procura, tá na Netflix. Netflix, depois eu quero uma comissão na Netflix. Fé para o impossível, veja esse filme. Não perca a tua fé não. Amados, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não vê. Creia, mantenha-se firme. Levanta a tua cabeça. Mas a enfermidade bateu em mim e está me derrubando. Recebe tua cura nessa manhã em nome de Jesus. Continue crendo na tua cura. Que Deus é fiel. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Levanta a tua cabeça. Vá viver tua vida, vai brilhar. Vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida, da onde Ele te resgatou. Porque eu estava morto no império das trevas e hoje eu estou aqui no reino do Filho do seu amor. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer te levantar. Esse ano, 2025, vão fazer 24 anos que eu perdi um filho. Aos 17 anos, ele tinha 17 anos. E a notícia foi da melhor maneira possível. Abriu o portão e mataram o Cláudio. Foi dessa forma. E o que se ouvia era: não dura uma semana. São 24 anos. Ele saiu daqui? Não saiu mesmo. Vai ser sempre meu filho. Mas sabe o que me coloca de pé? Eu cumpri a palavra de Deus quando diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda velho jamais se esquecerá dele. Sabe o que me coloca de pé? Que eu tenho a certeza, porque Deus mandou me dizer que todos os meus filhos são dele. Eu tenho a certeza que eu vou encontrar com ele na glória. Sabe? É isso que Deus faz com a nossa vida. E isso hoje, para mim, hoje serve de testemunho. Claro, queria que estivesse conosco, mas Deus sabe por que levou antes. Sabe por que aconteceu. E o testemunho, esse meu testemunho, que eu sei, já duas pessoas, duas jovens, foram a um culto. E para sorte delas, o Senhor naquele dia me direcionou a estar pregando naquele culto e dar o meu testemunho. Foi para sorte delas, porque elas tinham feito um pacto que iam sair dali e iam tirar a vida. E elas saíram dali e foram para casa se desculpar com os pais. Então, amado, tudo que acontece na nossa vida é para testemunho, para a glória do Senhor. Amém? Tenha isso na sua cabeça. Deus tem coisas grandes e firmes para você. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar nos preparando para a ceia. Aquele que começou a boa obra
em minha vida é fiel. Sim, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Que você possa ter isso no seu coração, de que o Senhor começou uma boa obra na sua vida e Ele tem coisas grandes e firmes para você. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Guarda cada um em tuas mãos, Pai. Aqui na terra e nos céus. Jesus. Te louvamos, Pai, te agradecemos por essa manhã podermos estar na tua casa e agora, Pai, estarmos participando contigo da ceia, dessa mesa maravilhosa que o Senhor nos concede. E o Senhor diz mesmo fazer isso em memória de mim, mas o Senhor fala também lá no versículo 28 de 1 Coríntios, capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nós possamos fazer um exame de nós mesmos. O que temos feito? O que temos feito? Está tudo bem? Está tudo certo? Está tudo... Tem algum problema? Alguma situação que não está correta? Que nós possamos ir agora diante do Senhor. Para isso existe o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. E, Pai, perdoa. Mas a palavra de Deus diz: vai, não peque mais, não permaneça no erro. Não permaneça no erro. Deus tem coisas grandes e firmes para você. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, Ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Um único sacrifício. Não tem mais sacrifício. Você hoje não precisa mais de ficar fazendo sacrifícios, porque a palavra de Deus diz que são sacrifícios de tolo. Você não precisa mais ficar fazendo sacrifício. Ele já fez por você um único sacrifício. Esse único sacrifício. E Ele diz também: fazer isso em memória de mim. Muitos lugares estão querendo tirar a ceia, mas é em memória dele. Porque, ainda que seja uma vez por mês, nós paramos aqui para, em memória do Senhor, entender que foi um único sacrifício. Ele deu o seu corpo por mim e por você. Esse é o corpo de Cristo. Comamos todos. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto,
Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, cavalos de justiça. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o Senhor o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, um pacto de maiores e superiores promessas. Uma aliança feita no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberes em memória de mim. E eu quero nessa manhã profetizar a tua cura. Seja a tua cura de alguma enfermidade, seja a tua cura de algum pensamento que tem te incomodado, seja a cura da falta de perdão, porque quando você não perdoa, quem sofre é você. A outra pessoa não está nem aí, tá vivendo a vida, mas quem sofre é você. Então, eu quero profetizar a tua cura. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor. E a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Glorifica o Senhor com as suas palmas. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado, Pai, por cada um aqui presente. Obrigado por cada um que está através das redes sociais. Eu quero declarar para você essa semana que está se iniciando, uma semana abençoada, uma semana repleta das promessas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar um mês de junho de grandes realizações, um mês de junho em que você possa realizar todos os seus sonhos, Pai. Eu te louvo, Pai, desde já, declarando teus filhos abençoados, e que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. Eu sou o pastor Nilo Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Graça e paz.